Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. How about that drink? Do you want to tell me who you really are? You tell me. You know, Dane's coming back, and if you knew what was good for you, why... Oh, I know what's good for me. You. Don't touch me. Don't touch me. Don't... Who am I, baby? Dane. No, you're not. You're not. You're not. What have you done with me? I have some unfinished business. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 83, no geral da série, episódio número 18 da terceira temporada, Dead Man's Shoes. Seria os Sapatos do Homem Morto. Esse episódio é dirigido pelo Montgomery Pittman, com roteiro do já querido e apreciado Charles Beaumont. Detalhe, né? É Charles Beaumont e também o Sir Rich, né? Que, na verdade, escreveu muitos roteiros em parceria com Charles Beaumont. Esse episódio é um episódio que ele é muito rememorado. Teve muitos remakes dele, contado assim de diversas maneiras diferentes, né? Tem uma versão, por exemplo, da série dos anos 80, que é com a Helen Mirren. A gente vai falar um pouquinho, tá? É que a gente quer primeiro fazer a sinopse e comentar o episódio. E também tem na série dos anos 2000, né? Interessante que da Helen Mirren, já o protagonista é uma mulher. É a Helen Mirren, claro, né? E você tem nos anos 2000 também uma mulher como protagonista. Eu gosto muito desse episódio, sabe? Tem um filme do Adam Sandler, né? Que é o The Cobbler, né? O Trocando os Pés. Que ele é visivelmente, né, inspirado também nessa história de Além da Imaginação. É um filme muito criticado, não assisti. Eu não vi nem vou ver. Eu também não fiquei muito animada, não. Tava dando uma lida na sinopse aqui e, poxa, realmente não, não parece ser muito interessante, não. O legal aqui, falando desse episódio aqui, que ele é um dos episódios da série que ele tem esse tom no ar, né? Ele tem esse estilo no ar de contar uma história pra gente. Você tem isso, por exemplo, naquele 4 de Nós Estão Morrendo, que é o The Four of Us Are Dying. Tem, por exemplo, também tem o What You Need, Nervous Man e na $4 Room. E tem outros episódios também. Mas esse episódio aqui tem uma questão, não sei se tu concorda, Marcos, que é um subgênero da série, porque além da imaginação tem ficção científica, tem fantasia, e tem também esses episódios que é do objeto mágico, né? Você vai ter isso nesse episódio aqui. Sim, exatamente. É uma característica da série. Normalmente esse objeto mágico, ele chega de duas maneiras diferentes, né? Ele às vezes é acompanhado de alguma entidade que explica para você o funcionamento dele e você pode escolher, né? O que você vai fazer com aquilo. E às vezes é um objeto que toma conta de você, da sua vontade. Você não pode escolher o que você vai fazer. Então tem essa variante aí que acaba sendo interessante também de explorar. Esse aqui é mais, digamos assim, um episódio em que o objeto mágico te domina e você não tem muita escolha, né? É verdade. E a gente tem alguns comentários aqui sobre os atores. Você quer comentar? O Warren Stevens, que ele faz o Nate Bledsoe, ele é conhecido porque ele tem um papel no filme O Planeta Proibido, né? Ele era um cara que aparecia nas séries produzidas pelo Irving Allen, que eram Terra de Gigantes, Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar. Então ele é uma cara muito conhecida na TV aqui no Brasil, para quem assistiu episódios das séries do Irving Allen. E ele também ficou famoso porque ele participou de uma série que eram Os Lanceiros de Bengala. Eu acho que pouca gente vai lembrar dessa série. Enfim, eu também acabei não assistindo, mas eu nunca ouvi falar. Né? E ele participou também de centenas e centenas de episódios da novela De Volta a Peyton Place,
que foi uma novela da TV americana dos anos 70, e era uma cara fácil da TV, né? Interpretava também muitos personagens em séries aí policiais, faroeste, enfim, um ator que também apareceu bastante na TV no Brasil. O Richard Devon, que faz o mafioso lá, o Daggett, ele é um cara que, até pela aparência dele, né, um sujeito grandão com cara de mal, ele fazia papéis em muitas séries de TV como vilões em séries de TV de policial e de faroeste, né? Era meio, o tipão dele era muito para isso. Ele também fazia a voz de um Ewok na série de TV dos Ewoks, né? Já mais pro final da carreira. Enfim, a pessoa precisa pagar as contas, né? Verdade. A Joan Marshall, ela era uma atriz de televisão, ela era casada com o diretor Hal Ashby, né? E ela também ficou famosa porque ela está no filme Trama Diabólica, do diretor William Castle, que é o filme que ele fez para ser uma espécie, né, de cópia cara de pau e divertidíssima do Psicose. Não, e né? tem uma história tão legal, né? Isso daí. William Castle, para quem não conhece, né, caiu aqui meio de paraquedas, ele é um dos diretores mais divertidos de você acompanhar os filmes dele e as histórias que envolvem os filmes do cara. Porque ele era um grande de um marqueteiro, né? Ele fazia aquele negócio dar choque nas pessoas, nas cadeiras de cinema. Esse filme mesmo, Homicidal, né, de 61, que ele, bem que você falou, era para ser uma cópia do Psicose, ele colocava as pessoas que... Ele fazia todo aquele negócio de quem for muito medroso, tem aqui o corredor dos medrosos, quem não aguentar pode ir para aquele corredorzinho, né? Ele fazia um buzz, né, para os filmes dele. No final era muito mais divertido, porque acabava virando um evento fantástico, né? Então é bem divertido assim de saber das histórias. E eu fiquei encantada porque a Joan Marshall também, ela foi a primeira, talvez você fosse até comentar isso agora, aquela série Monsters, né? Ela fez o episódio piloto, na verdade, que nem foi transmitido, né? Ela ia ser a mãe lá do Monsters, né? Dessa série famosa e tal, né? Então eu tenho muita simpatia. Pra mim, eu não conheço o ator, né? Mas pra mim, ela é uma personalidade também muito divertida de se acompanhar a história da vida dela. Sim, com certeza. Os outros atores, que basicamente fazem os capangas mafiosos do Daggett e a namorada do Daggett, eram atores de televisão, né? Basicamente, e que interpretavam muitos personagens. O Ben Wright, o Harry Swagger, o Ron Haggerty e a Florence Marley eram atores de TV e apareciam em séries de policial, em séries de faroeste, enfim. Né? Sim. E o episódio também teve essa versão de 2002, né? Dessa série dos anos 2000, que é Dead Man Eyes. Também vai para um outro lado, né? Parece que cada um quis colocar uma coisa diferente, mas o que foge mais aí é o Dead Man's Eyes, né? Porque é uma trama assim, onde vai ser nos óculos, né? Que a pessoa vai ter uma visão. Poxa, é muito interessante você assistir esse episódio, você assistindo os outros. Então eu vou tentar colocar para vocês aqui dentro da publicação esses outros episódios também, porque eu tenho todos em casa. Eu tenho aqui essa série dos anos 80 todinha, eu tenho também essa dos anos 2000, que tem uns episódios legais, outros não, né? Mas tem várias curiosidades aqui pra gente comentar, né, Marcos? Com certeza. Sim. Sobre esse episódio, né? Um daqueles episódios cheios de curiosidades, né? Sim, como você mesma falou, ele teve, né, as refilmagens que são interessantes, principalmente a refilmagem com a Helen Mirren. Vale muito a pena a gente falar sobre ela, porque eu acho que ela chega a ser até superior ao episódio original. Mas, enfim. Sim, e foge da estética, né? Porque é passado em Beverly Hills, né? Com tudo com muita luz, né? Aquelas imagens bem claras, né? Totalmente diferentes. Foram para outro lado e é dirigida pelo Peter Medak, que é um diretor. Sim. E pelo amor de Deus, gente, ele é incrível, sabe? Esse diretor de The Changeling, que é um dos filmes de Mansão Assombrada que eu mais gosto, né? A gente tem um podcast sobre isso, Mansões Assombradas. E
A gente fala aqui do Montgomery Pittman, né, que dirige esse episódio, e é interessante porque a gente comenta em alguns episódios aqui que ele dirige e também escreve, né? Então dessa vez ele está aqui dirigindo um episódio escrito por outra pessoa. Eu queria comentar também rapidamente aqui sobre essa questão do Charles Belmont e do Osserich. Uhum. Tem vários episódios aí que os dois têm essa parceria, né? E tem uma curiosidade assim que eles tinham esse negócio desse amor, né? Por automóveis, corridas, né? E eles se aproximaram devido a esse afeto que eles tinham, esse interesse em comum, né? Tanto que o Osserich, por exemplo, ele tem vários manuais, né, sobre conserto de motocicleta, publicações em revistas especializadas, né? Então, na verdade, o Charles Belmont também, né? A gente comenta naquele episódio Elegy, que é lindo, o quanto no conto original do Charles Belmont tem uma longa, né, passagem dos personagens, na verdade, por uma pista de corridas, né? Claro que foi cortado no episódio, né? Então, mas tinha toda essa coisa assim deles serem pessoas muito especializadas para escrever e falar sobre isso, né? Em revistas especializadas, inclusive eles colocavam alguns ensaios naquela revista Playboy, né? Saiu alguns contos deles também. Mas o Rich, ele não tá acreditado, né? Então, não, mas eles tinham esse negócio, e detalhe em vários roteiros. Claro que eu não tô tirando aqui também o fato do Charles Belmont escrever, sim, sozinho alguns roteiros, mas depois, mais pra frente, e mais ainda depois, como o Charles Belmont ele faleceu muito jovem, a gente comentou, ele delegava essa responsabilidade pro Osserich, e eles acabavam escrevendo juntos algumas coisas, né? Sim. Ele pegava uma carga muito grande de trabalho e ele acabava terceirizando, né? Principalmente pro Osserich escrever junto com ele. E depois que ele ficou doente também, que ele teve uma doença degenerativa que acabou matando ele aos 38 anos, o Charles Belmont. À medida que a doença foi avançando, ele continuou trabalhando, mas precisando cada vez mais de auxiliares, né? Para completar o trabalho para ele. Sim, e ele tinha muita demanda, né? Porque ele era muito requisitado, né? Pois é, mas vamos lá, então hoje é minha vez de fazer a sinopse do episódio. Não vou fazer uma grande sinopse, não, porque o episódio ele é mais interessante de comentar, né? Certos aspectos dele do que você entregar tudo, né? Às vezes eu falo, às vezes até o finalzinho, né? Mas vamos lá, bora lá. Um homem em situação de rua, o Nate Bledsoe, ele rouba um par de sapatos do corpo, né, de um homem que tinha sido desovado num beco, né? Aí ele revista assim a roupa do cara e vê uns sapatos bonitos, sabe? Elegantes, né? Isso foi até hoje, hein? Mais de 60 anos depois eu achei os sapatos legais. Aí 2 companheiros ali, conhecidos dele também sem teto, começam a cercar ele, perguntar onde é que ele arrumou esse sapato bonito. Só que o Nate, ele mudou todo de atitude, ele tá todo assim, como se ele não conhecesse esses caras. E ele pega, vai embora, na próxima tomada ele já tá num apartamento, né? E você vê que ele entra no apartamento como se fosse o apartamento dele. No apartamento tem uma mulher, a Wilma, né? Ela fala, nossa, o que é isso que você tá fazendo aqui, né? Aí ele ignora ela, tem todo aquele... Inclusive tem um lance muito interessante quando ele tá nessa personalidade aí, que é o Danny, que é um cara assim meio malandro e tal, criminoso. Tem uma música que fica tocando, né? Meio... uma música assim mais cool, né? E aí ele começa a ter lá um embate com a mulher manda ele embora, ele fala, cala a boca e me sirva meu drink do jeito que eu gosto. Aliás, gente, tem que falar isso, porque pode ser gatilho pra alguém. Esse personagem aí, quando ele coloca os sapatos, a personalidade do Danny, que é o cara morto, vai entrar no corpo dele, ele vai se comportar como o Danny. E ele agride a namorada, a Wilma, né? Ele dá uma tapa na cara dela, tem uma hora que dá uma tapa. Então isso daí pode ser meio gatilho pra alguém, né? É meio triste, assim, o personagem dela, eu fiquei meio chateada, né? É tipo como se fosse, mulher de malandro, né? Até porque depois ele dá um beijo na boca dela. Aí fica esse lance, assim, quando ele vai pro banheiro e resolve tomar banho, que ele quer trocar de roupa, aquelas roupas horrorosas, ele tira o sapato e, nossa, ele já fica meio perdido, ele não sabe onde ele tá. Quando ele abre a porta do banheiro, a mulher, inclusive, tá com uma arma, assim. Ela manda ele embora, fala, coloca os sapatos. E tal, e quando ele coloca, já tá ele de novo, a musiquinha tocando, e tá o Danny lá tudo, cadê meu drink, não sei o que, eu não sei quem é você. Aí vai dar um beijo na boca dela, e ela, você é o Danny, não, você é o Danny, sabe aquele negócio meio assim?
Aí, é claro, né, a gente vai ter uma trama que vai se desenvolver aonde o Dane, ele quer vingança, né? Ele vai se trocar, ele vai se arrumar, dá a entender que ele não tomou banho de sapato, né, sei lá. Aí ele vai se trocar, ele vai pro bar, vai atrás do Duggett, né, que é o chefe de uma quadrilha, né, que pelo jeito mandou matá-lo, ele era sócio do Duggett. E aí você vai ter o desenrolar, né, porque ele vai confrontar esse cara, né, o que irá acontecer, né, porque na verdade ele quer se vingar do cara, né, que o cara matou ele e desovou o corpo lá. Bom, vou deixar aqui, né, e a gente conversa mais um pouquinho. O que você achou do episódio, Marcos? Eu achei o episódio interessante, gostei por 2 motivos, né? Eu acho que a interpretação do Warren Stevens ela é muito boa. Ele faz essa transição do cara lá, que é um cara em situação de rua, não é uma pessoa perigosa nem violenta, né? Uma pessoa até assustadiça, né? Uhum. A gente percebe pelo quando ele tá com os sapatos, quando ele coloca, se os dois outros caras ali da rua tentam tomar o sapato dele no grito, é sinal que ele não é uma pessoa que costuma confrontar os outros. Eles acharam que ia ser fácil. Porém, quando ele fica investido da personalidade do mafioso, do bandido que era dono dos sapatos, você vê como a postura corporal dele muda, como o olhar, como a voz muda, até uma certa sofisticação também, porque é interessante isso. O cara autoridade, né? Ele fica com ar de autoridade. Isso. Exatamente. E meio também que é um cara assim acostumado, é alguém meio que da vida noturna, com essa coisa acostumado a uma certa sofisticação, né? Além de ser um bandido bruto e intimidante. E é um cara que não tem medo. Você percebe que ele vai tentar a vingança contra o Daggett. Ele vai onde o Daggett no clube do cara, né? Confrontar o cara ali. Por isso que acabou morrendo, diga-se de passagem. É um cara meio, né? Que é o final da história, né? E tal, o que vai acontecer realmente é isso, né? Ele vai tentar falar com o Daggett sozinho, né? Fala, você mandou me matar, você puxou meu tapete e tal. E claro que ele vai rodar, né? Esse é o final da história. Sim. E também tem essa coisa que também exigiu da atriz da Joan Marshall, embora o personagem dela seja um personagem feminino meio estereotipado, né? A mulher do bandido, né? Uhum. Mas ela precisa transitar entre a estranheza de ver esse cara que ela não conhece ali e tentar mandar o cara embora, intimidar o cara pra ele se mandar. Mas você veja que ela fala pro cara, pô, se o meu marido chegar, ele vai te matar. Então ela também é uma pessoa que você percebe que ela fica com raiva desse sujeito que aparece lá, mas não quer o mal dele, né? Ela parece ser alguém uma pessoa fundamentalmente boa. E ao mesmo tempo, ela reconhece quando ele tá com os sapatos o namorado, o marido dela, nos gestos desse cara. E ela na violência, né? E na violência também. Porque ela é uma pessoa totalmente intimidada pelo jeito violento dele, né? E ao mesmo tempo tem essa coisa de ser emocionalmente dependente. Mas todos esses sentimentos aí muito conflitantes, ela transmite muito bem. A dinâmica, quando tá a dinâmica entre ela e ele, ela é muito bem feita e tal. O diretor também, o Montgomery Pittman, ele é competente, né? E aparentemente, a princípio, esse episódio tinha sido pensado para ter algo de humor, né? Na primeira versão do roteiro. Ele é muito violento, inclusive, né? O episódio de Além da Imaginação que tem uma violência, porque o cara vai ser baleado, né? Depois Sim. que ele fala, inclusive, assim pro Daggett, quando ele é baleado, ele fala, olha, eu voltarei, Bernie, eu vou continuar voltando e voltando. Né? E só pra gente concluir, né, o que acontece no episódio, ele depois vai ser desovado no mesmo lugar, parece que aquele local desova, né? Isso. Aí tá um daqueles amigos dele lá em situação de rua que vai pegar um sapato também, ou seja, vai voltar. Agora, sabe o que eu gostei muito desse episódio? A gente costuma falar, às vezes, das séries mais novas, a gente coloca algumas críticas, né? E, gente, é uma maravilha absurda esse episódio que é o Dead Woman Shows, que é com a Ellen Mirren, que é dirigido pelo Peter Medak, como eu falei. E, cara, a Ellen Mirren tá maravilhosa, né? Ela faz uma funcionária de brechó,
né? Que ela vai receber ali umas caixas com uma roupa de uma mulher rica. Você não sabe até então o que aconteceu com essa mulher. Só tem o marido ali lamentando, né? Falando para a empregada, ó, mande essas roupas embora, sapatos, tem uns sapatos elegantes e bonitos. Gosto como... A gente comentou isso, né? Como o Peter Medak faz a introdução desses personagens. É tudo pelos sapatos, pelos pés. Ela tem aqueles sapatos que são muito confortáveis, visivelmente, mas são muito simplesinhos, né? E ela tem um andar meio indeciso, né? Então você não tem nem a face logo de cara da Helen Mirren, né? Só depois quando ela estiver dentro da loja. E as pessoas intimidam, humilham ela, tem aquelas moças humilhando. Ela vai lá abrir as caixas para poder colocar as coisas à venda e vê esses lindos sapatos, coloca no pé. Tem as pernas lindas, né? Ela coloca nos pés assim e, nossa, você nem vê. Não precisa, porque já parece lindos pés de uma mulher caminhando para fora da loja. Aí a dona fica chamando Mad, e ela simplesmente sai, né? Não dá nem, sabe, satisfação, tem uma empáfia, né? E uma autoridade também. Então isso tudo foi muito bem colocado ali pela roteirista, que é a Lynn Barker. Inclusive você vai gostar de saber que essa roteirista, ela escreveu, por exemplo, episódios de Jornada nas Estrelas. Sim. Acho que ela já é falecida, né? Acho, né? Ela tem versões com gêneros diferentes. Se você tem os sapatos da mulher morta, você tem, por exemplo, tem o Little Girl Lost, nessa temporada que a gente está comentando. Ela escreveu o Little Boy Lost. Né? Uhum. Então é interessante. Eu gosto muito de como ela escreveu esse roteiro. E você estava falando, né, que a série ela é toda passada de uma maneira muito diferente. A gente comentou que é em Beverly Hills, mas ela é muito interessante o jeito como ela faz a abordagem. Porque se nesse episódio vai ter o cara confrontando no bar o bandido, né, o cara que mandou matar, nessa série mais nova, dos anos 80, você tem ela ligando pro cara, meu. Uhum. É muito legal, ela liga, né? Fala, ó, sim, sabe com quem que você tá falando? Aí ele, não, com Susan, entendeu? Ele fala, não, mas a minha mulher morreu. Ah, morreu? Sabe? É muito interessante, né? Esse episódio. Uhum. No episódio original, o diretor escolhe fazer uma dinâmica de duplas, né? São sempre duas pessoas mais ou menos contracenando. É o personagem do Nathan com a Wilma, depois o personagem do Nathan com o Daggett. Isso aí concentra, né, a força dramática da relação que tem entre esses personagens. A mesma coisa é feita no episódio dos anos 80, com a Helen Mirren. Só que eu acho que ele leva vantagem nisso, o episódio já dos anos 80, porque ela contracena com o Jeffrey Tambor, que é o marido, né, que teria assassinado ela. Ele é um excelente ator, ela é uma magnífica atriz, ele é um excelente ator, e a dinâmica entre os dois desse ódio que um tinha do outro, desprezo que um tinha pelo outro e tudo, ela é muito bem, ela é mais bem delimitada. A dinâmica que existia entre o personagem dos dois sócios mafiosos, a gente não conhece muito bem no episódio. A gente sabe que se detestavam, um matou o outro para ficar com a parte dos negócios, mas isso é falado num diálogo apenas. Enquanto que tem espaço no episódio mais recente da série dos anos 80 pra gente perceber esse veneno que tem entre o casal. E o Jeffrey Tambor e a Helen Mirren, eles conseguem destilar esse veneno maravilhosamente bem em pouco tempo de tela. Então, a dinâmica é muito gostosa de assistir, né? Claro, ela é odiosa, mas ela é muito bem feita. E o diretor, o Peter Medak, ele dá um show de movimento de câmera nesse episódio. Não que o Montgomery Pittman não trabalhe muito bem, né, no episódio, mas toda essa coisa de focalizar os pés, como você mesma falou, ela começa com aquele andar relutante dela. Quando ela põe o sapato, ela começa a ter um andar mais firme, e os personagens falam com seus pés ao longo do episódio. É muito interessante, e ele faz um jogo muito, muito engraçado, porque ele põe a câmera no pé do pessoal, e em vários momentos ele põe a câmera em cima, olhando tudo de cima, como se você tivesse vendo toda aquela trama se desenrolar à distância. É muito bacana o que esse diretor, o Peter Medak, faz. Como naquele episódio do Nervous Man in a $4 Room, né? Ele faz uma tomada muito parecida. E é um certo spoiler, mas não estraga. Eu gosto tanto desse episódio com a Helen Mirren,
que você não vai ter um final trágico pro episódio. Não pra personagem, isso que é curioso, né? Porque nesse episódio aqui que a gente tá falando na série clássica, o cara se ferra, entendeu? Ele subestimou o cara que mandou matar ele, entendeu? Se ferra. Nesse episódio aqui, ela vai, né, largar a mão e vai uma outra pessoa assumir, né? E o cara que é o assassino, que é o marido dela, vai se ferrar no final. Isso é incrível, né? É bem tétrico até, né? Os últimos sons que tem no episódio são dos tiros que o cara tá recebendo. Exatamente, é um final bem bacana, assim, né? Ela joga fora os sapatos, a empregada de outra casa, né? Encontra os sapatos, veste e encontra a arma que ela jogou, né, fora, e aí o personagem lá do marido se ferra. E é muito legal esse episódio, esse final, e você sabe pelo som, né, do tiro. Enfim, é muito bem sacado, assim, como o episódio é construído, como ele é dirigido. A gente vê essas imagens, a gente vê por esse ângulo de cima a briga dos dois acontecendo, porque é a empregada que tá olhando, né? E ela sempre via as coisas ali de cima da escada, pra poder ficar vendo de butuca o que o casal tava fazendo. É verdade, é importante também esse personagem da empregada. E eu queria comentar rapidamente também que tem esse episódio dos anos 2000, que a trama vai ser de uma mulher, né, cujo marido foi assassinado. Ela tá no tribunal aguardando a sentença do cara, só que ela fica revoltada com a sentença, porque o cara pegou pouquíssimo tempo. Aí ela fala assim pro advogado, eu quero as coisas do meu marido, que estavam aí arroladas ao processo. E recebe lá várias coisas, inclusive um óculos. Quando ela coloca no carro, por algum motivo, o óculos, ela começa a ter a visão que ele teve antes de morrer, né? Então, cada vez que ela vai colocar esse óculos, ela vai ter mais pistas de como ele morreu. A princípio tem essa amiga dela, a Becca, né? Que é amiga dela, e ela começa até a suspeitar que ela está envolvida, né? Tem um final que também tem um plot twist, não que eu acho um grande episódio, eu só não quero contar o final. Mas aí, no caso, aí, o objeto mágico vai ser esse óculos aí, que aos poucos, conforme ela vai colocando, ela vai tendo mais pistas e vai construindo esse quebra-cabeça até ter esse plot twist aí. Não é um grande episódio, mas interessante, né? De certa maneira, para quem tá na cabeça, desde o episódio de Além da Imaginação, né? O antigo, para ver, né? Eu amo esse episódio de Além da Imaginação, ele é lindo, essa estética no ar, a música, por sinal, a gente sempre comenta, é daquele The Fever, né? A febre, né? Que eles fazem essa reciclagem de músicas que já foram usadas. E é muito legal, gente. O tema casa bem, né? Apesar que se eu fosse escolher um episódio assim com temática no ar, um dos que eu mais gostei foi aquele 4 de Nós Estão Morrendo. Tudo, cara, aquele negócio de cidade, de luzes piscando, do caso do cara em péssima situação, tem aquela narração em off, sabe? Eu gostei muito disso. É que esse episódio que você falou, o 4 de Nós Estão Morrendo, ele pega elementos do noir e ele subverte através de um elemento fantástico de uma maneira incrível, né? É muito interessante. E é do John Brown, né? Isso. Sim. E o John Brown traz um pouco dessa coisa da linguagem também do expressionista, né? Sim. Mas até remetendo mais ainda ao expressionismo, porque a gente sabe que a linguagem do noir se alimentou muito do expressionismo, né? E tudo. Sim. Só que aqui você tem, nesse episódio da série do Rod Serling mesmo, da série dos anos 60, ela tem uma linguagem do noir e do episódio policial mais clássico, mais óbvio, né? Se passa tudo à noite, a maneira como aqueles ambientes ali, ao mesmo tempo sofisticados e decadentes, são demonstrados, enfim. Bem clássico da história de drama criminal, né? E noir. Não, e rapidinho, nessa série aí, essa versão aí dos anos 80, também tem uma coisa que não aparece na série clássica, que você consegue ver como é que era a Susan. Porque na hora que a personagem da Helen Mirren olha pro espelho, a Mad, ela consegue ver como é que é a aparência mesmo dela, ela se enxerga como Susan. Né? Uma mulher mais jovem, inclusive. A Helen Mirren tá linda nesse episódio, a gente tem que falar isso, gente. Na hora que ela tá vestida com aquela roupa preta, sabe? Tipo Femme Fatale mesmo, né? E ela mostra a arma, né? Uma hora ela vai sacar a arma, o cara vai procurar a arma quando é confrontado, né?
por ela, vendo que ela tá falando a verdade, que ela já descobriu tudo, que ela sabe tudo, e ela mostra a arma assim, sai correndo atrás dele. Cara, é muito interessante. Sim, sim. O contraste entre as duas personalidades, ela, a personagem da Helen Mirren, quando ela ainda não tá com os sapatos, que ela é uma pessoa tímida, ensimesmada, amedrontada e de baixíssima autoestima, e depois, quando ela se torna essa mulher sofisticada, rica, ao mesmo tempo voluntariosa e vingativa, né? É um contraste muito forte, que é feito e muito bem feito. É na mesma cena, sem corte, no momento que ela coloca o sapato, você vê, é no momento que ela respira e já muda de atitude imediatamente. Isso. Uma grande sacada do diretor, justamente fazer essa transição sem corte, e a atriz segura maravilhosamente bem isso daí. Por isso que eu acho que esse episódio dos anos 80, por mais que eu goste, eu acho o episódio dos anos 60 redondinho, muito bem feito, muito bem resolvido, mas eu acho que o episódio dos anos 80 até supera. Sim. Em termos assim de... Eu gostei muito mesmo. Ah, legal. E aí, qual seria o ponto alto ou o ponto baixo, na sua opinião, Marcos? Pra mim, o ponto alto desse episódio são as atuações do Warren Stevens e da Joan Marshall. Eu acho que a mecânica entre os dois assim é muito interessante, muito bacana. Até melhor do que depois a mecânica entre ele e os mafiosos, os antagonistas. E também a direção do Montgomery Pittman, ela é muito segura e tudo. O ponto baixo é que não é exatamente um ponto baixo, mas é que não é o melhor episódio pra mim da série que usa esse elemento do objeto mágico. Tem episódios que eu acho até mais interessantes do que esse, já na própria série do Além da Imaginação, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostei bastante do episódio, achei interessante. Ah, eu gostei também do episódio. Pra mim é tudo isso que você falou. Adorei a Joan Marshall. Só não gostei disso, gente, do negócio de ter uma mulher, né? Que é tipo mulher de malandro, que é essa expressão horrorosa, né? E tal, mulher tomando tapas na cara toda hora. E o fato dela tomar tapa e depois o cara dá um beijo nela, ela reconhece assim, ela se envolve naquele beijo como se ela não tivesse sofrido uma agressão, sabe? Minutos atrás. Isso daí fazer o quê, né? Era assim que as mulheres eram retratadas. Ou eram aquelas femme fatales que levavam o homem à ruína, né? Que é uma coisa que tem muito nesse estilo noir, né? De cinema. Ou então mulheres assim que eram meio, sabe, elas aceitavam, né, a violência, né? Ficavam com os caras. Ainda bem que hoje em dia tem diretoras, né? E roteiristas. Ou até mesmo esse episódio da Helen Mirren, né? Que você vê que a mulher não leva desaforo pra casa, não. No caso, não leva nem pra cova, né? Então, muito foda, assim. E ponto negativo pra mim é isso aí, né? Pô, ter essa violência contra a mulher, né? De resto é interessante, eu gosto da questão no ar. Eu acho legal, é um objeto também de estudo pra gente, né? A gente gosta de assistir coisas nesse estilo. E aí, você tem algum filme ou série pra recomendar? Tenho. Eu acho que nós já conversamos sobre esse filme em outras oportunidades. Em 1924, o diretor Robert Vienne, que é o diretor do Dr. Caligari, né, do gabinete do Dr. Caligari, ele dirigiu um filme novamente com o Conrad Veidt no papel principal, chamado As Mãos de Orlac, que basicamente é um pianista que ele perde as mãos e ele tem mãos implantadas. Porém, essas mãos eram de um cara acusado de assassinato. E será que essas mãos vão exercer uma influência sobre ele, que ele vai começar a ter atitudes violentas e até homicidas? Maravilhoso, meu Deus do céu. Conrad Veidt está incrível no filme. Filmaço, vale muito a pena ser assistido. Então, quem tiver oportunidade, não deixe de ver, que você vai ter uma experiência muito, muito interessante. Muito legal, assista mesmo, porque, gente, é pouco falado, né? Não vejo muita gente falando das Mãos de Orlac. E eu acho que tem fácil por aí, gente. Eu vou deixar linkado na publicação. Olha, eu acho que vou pegar a mesma vibe que você. A gente falou de episódios que tem a questão do objeto mágico, você colocou a questão da carne, né? Quando tem uma alteração na sua carne e você muda de atitude, né? No caso do Orlac, ele começa a achar que as mãos, que
praticam a violência não são as mãos dele, né? Ele é dominado pelas mãos. Eu vou para a questão do terror também, eu gosto disso, dessa ideia. Eu vou falar do The Eye, A Herança. Opa! Que no original é o Gingwai, né? Um filme de 2002, filme de Hong Kong, Singapura. É o Oksai Peng-chan e o Danny Peng. Esses dois aí, eles têm vários filmes legais, a gente chegou a assistir vários filmes dos caras, vale a pena para quem não conhece os diretores, né? E tem a minha xará, né, no filme, a Angélica Lee, que ela faz o personagem, que é uma jovem chinesa, que ela é cega desde os 2 anos de idade. Uma hora vai ser aberta a oportunidade dela fazer um transplante de córnea, para ela voltar a enxergar, e aí se tornar mais independente. O que acontece? Ela começa a ver coisas, e ela, até pela cegueira que ela tem há muitos anos, né, ela demora para entender o que está acontecendo, mas ela começa a ver, por exemplo, fantasmas, pessoas mortas no hospital. Tem umas cenas, assim, é um leve spoiler, assim, mas eu lembro porque, gente, eu sou fãzoca desse filme há muitos anos. Ele tem uma cena que ela está num restaurante, e lá, até por uma questão cultural, você tem um cara cozinhando ali, né, para todo mundo ver, e tem várias carnes penduradas, linguiças, defumados, né, ali. Aí ela vê uma mulher com uma criança, e eles têm longas línguas cinza lambendo aquela carne, né, e aí depois você vai ver, ela conversa com o dono do restaurante, cozinheiro, e ela vai descobrir que o cara perdeu a mulher e a filha há pouco tempo. Então você tem aqueles fantasmas que estão se alimentando, né? Gente, esse filme tem várias cenas incríveis, mesmo assustadoras. Tem a cena do elevador, tem um tremendo plot twist no final. Então tem essa questão, né, da troca, né, que a gente tá falando. E nesse caso são as córneas, né? E ela vai virar um filme de investigação, sabe? Um filme dramático. Eu gosto muito desse filme, gente. O The Eye, A Herança. Teve uma versão horrorosa americana, então muito cuidado para quando... Nossa, com a... Jessica Alba. Com a Jessica... Nossa, esse filme é terrível, ruim demais. Nossa, gente, é um horror, sério. É vergonhoso assim mesmo, não é nem que a gente tem horror a remakes e tal, em outra língua, a gente tem a suspeita, né, normal do cinéfilo, né? Você fala, na série que você já vai fazer remake, né? De um bom filme em outra língua, né? Eu tenho horror a remake, mas tudo bem. Não, eu não. Eu prefiro assistir para formar uma opinião. O lance é que o filme é horroroso. Tudo que o filme tem de bom no original, o filme da Jessica Alba tem de ruim, começando pela Jessica Alba, que ela é um terror, né? É uma atriz muito ruinzinha, né? Mas é maravilhoso esse filme, gente. Para quem não assistiu, assista, que você vai ter elementos de terror assim muito bem feitos, né? Aliás, faz tempo que eu não vejo filme deles, né? Eu não sei se depois eles começaram a embarcar para fazer filmes de ação. Eu acho que eles têm um filme com o Nicolas Cage, não sei se estou falando besteira, de ação. Mas assim, eu realmente gostava muito, porque teve até o The Eye 2, lembra? Que eles têm a questão dramática nas histórias, que você vai descobrir que os fantasmas, eles aparecem por um motivo específico, assim, muito antes de Shyamalan. Então você vai ter essa história que tudo vai se encaixar. São roteiros muito bem feitos, né? E Hong Kong já é realmente um reduto de filmes interessantíssimos, né? Eu lembro quando a gente foi falar de China, a filmes de terror, né? Acabamos falando muito mais de Hong Kong, né? Por motivos óbvios, né? Até por questão de você ter liberdade no roteiro, né? Você ter projetos onde tem uma liberdade, que pode tratar o terror de maneira muito mais, às vezes até exagerada, né? Mas é bem legal, eu gosto demais do The Eye. Muito bem, filmaço mesmo, eu também gosto bastante. Eu quero saber qual música que nós vamos escutar, né? No final do podcast. É verdade, hoje é minha vez. Olha, eu vou falar pra vocês que eu não consegui imaginar nenhuma música assim envolvendo sapato, por exemplo, que não envolva o Raul Seixas. Eu não consegui pensar em nada. Eu sei que a temática trata de uma outra coisa, né? Por exemplo, eu sei que a temática é uma temática de você crescer, você ter a sua liberdade, né? Que a música trata disso, né? Ele fala assim, pai, eu já tô crescidinho, pague pra ver que eu aposto, vou escolher meu sapato e andar do jeito que eu gosto. Ou seja, né, você vai tomar seu rumo na vida, né? Eu sei que a gente tá falando de
temática diferente no podcast. Mas essa música é tão bonita, eu gosto muito, muito dela e eu só consigo pensar nela. Então vai tocar para vocês no finalzinho o Sapato 36 do Raul Seixas, tá bom? Opa! Tá certo, e olha, chegando no final, a gente agradece a sua presença, a sua companhia, aqui no YouTube ou no nosso podcast. Eu sempre recomendo para quem está escutando aqui no YouTube que dê uma olhada lá no nosso site, que, por exemplo, a música, os links todos, trailer, vai estar tudo lá, tá? No nosso site, tudo agregado. Então você visite a gente lá, tá bom? Que é masmorracine.com.br. E, por favor, nos siga nas redes sociais. Nós temos nossa página no Facebook, que é Masmorracine, nossa página de fotos e documentários sobre a série, fotos antigas, de bastidores, que é The Twilight Zone Behind Scenes, nosso perfil no Instagram, que é a curadoria do nosso amigo William Funchal. Então siga lá, gente, tá? Que é @masmorracine. No Twitter nós estamos como masmorra_cast e temos o nosso perfil de colaboração. A gente sempre pede, né? Mas a gente tem pouquíssima colaboração. Então, se você puder acessar o link do Padrim ou do Colabora aí e doar pra gente algum valor para que a gente possa continuar o nosso trabalho, a gente agradece demais, gente. Então, vão ficar os links também aí logo abaixo na publicação, tá? E a gente vai finalizando aqui, deixando um beijo para você. E a gente se encontra no próximo podcast. Muito bem, como diz o filósofo Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Fiquem bem. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Eu calço 37, meu pai me dá 36. Dói, mas no dia seguinte aperto meu pé outra vez. Eu aperto meu pé outra vez. Pai, eu já tô crescidinho, pague pra ver que eu aposto. Vou escolher meu sapato e andar do jeito que eu gosto. E andar do jeito que eu gosto. Porque cargas d'águas você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito. Você só vai ter o respeito que quer na realidade. No dia em que você souber respeitar a minha vontade. Meu pai, já tô indo me embora. Quero partir sem brigar, pois eu já escolhi meu sapato, que não vai mais me apertar. Que não vai mais me apertar. Porque cargas d'águas você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito. Você só vai ter o respeito que quer na realidade. No dia em que você souber respeitar a minha vontade. Meu pai, já tô indo me embora.